Olá, eu sou o Thiago Azevedo e hoje eu vou falar sobre emoção. Emoção e como que ela afeta sua ação e seus relacionamentos. Pensando mais especificamente em relacionamento amoroso, a gente usar de exemplo, mas você pode pensar em diversos tipos de relações. A emoção ela é um programa de ação. Ela é algo natural, biológico, né, que ela tem a utilidade de te programar, te mover para uma ação. Exemplo: medo. O medo é um programa de ação para fuga. Então você foi programado naturalmente para fugir. Você vê um urso pardo, 2,5 metros de altura, 200 quilos, sei lá. Você vai correr. Você fala, pô, esse urso aí vai me cortar no meio. Então você corre. Ela é útil por quê? Pensando nesse ambiente que foi onde ela foi desenvolvida, né? Ela foi um processo evolutivo de milhões de anos para e a gente ainda tem para as pessoas que tinham essa emoção, elas continuavam vivas, se reproduziam, a gente tá aqui. Imagina você não ter medo e o urso aparece e você fala: "Ah, será que urso legal, fofinho, você não tem medo, ele te mata". Enfim, seu gene não passa para frente, ninguém tem emoção. A espécie acaba. Então a emoção é útil. Raiva, por exemplo, e tem emoções e emoções. Raiva, por exemplo, está ligada a ataque. Muitas vezes eu vou agredir. Raiva está muito ligada com isso. E tem utilidade, só que a gente tem que pensar assim. No nosso contexto atual, em várias ocasiões, ela não é útil. Por exemplo, ela inclusive é um problema. O medo, a gente tem uma fobia. Uma fobia de cachorro, por exemplo. Ela pode ser muito problemática. Tem gente que tem fobia de um cachorro pequenininho, que não vai fazer muito mal, mas impede de ela ir na rua, por exemplo. Ela fica pensando, se eu encontrar um cachorro. Então você tem uma emoção útil em algum contexto, em alguma época, que agora ela atrapalha. Pela intensidade, pela inutilidade no contexto mesmo. E pensando em outros, por exemplo, ciúme. O ciúme, ele é mais complexo, ele não é uma emoção tão básica quanto o medo. Ele envolve várias coisas e muitas vezes ele envolve raiva, por exemplo. Então, por exemplo, numa situação de ciúme, a pessoa, ela suspeita que a outra pessoa está traindo ela, está enganando ela, ou ela está fazendo alguma coisa que não é legal, sei lá, conversando muito com alguém. E às vezes o ciúme ele é excessivo, né? Outra pessoa conversar com alguém já incomoda muito. Como assim? Onde que isso vai parar? E ela já fica pensando na catástrofe. Ah, isso vai me trair, vai me abandonar. Então você tem até uma certa utilidade do ciúme de proteger o relacionamento, que é, não, vou prestar mais atenção nisso. Será que meu relacionamento está ameaçado? Então, em certa parte é natural. Só que em certa parte é problemático. E o ciúme, assim, é muito curioso como que ele pode ser uma coisa muito doida. Assim, muita gente mata por causa de ciúme, mata mesmo. E assim, é uma coisa intensa, toma conta da pessoa de um jeito insano. É muito, muito doido isso. Então, o que que a gente tem? É uma emoção, um programa de ação. Então, vamos supor que e a ideia aqui é o seguinte: você tem um programa de ação que é quando essa emoção ela é disparada, você pode ter um gatilho, que é vi pessoa que eu gosto conversando com outra. Você tem um gatilho que dispara um programa, que dá o start ali. Então, um programa em certa pessoa, adaptado a ela, pode ser: vou agredir a pessoa que está falando com a pessoa que eu gosto. Né? Tem gente que mata outra pessoa, enfim, tá eliminando a competição, né? Você tem um programa que envolve você sentir algo, seu coração vai para a boca, seu olho arregala, você começa a suar, você começa a querer agredir, você tem uma tendência à aproximação. Você tem um monte de pensamento que está nesse programa também. Nossa, mas eu tenho que acabar com isso, porque senão ele me abandona. Olha que injusto, olha que escroto essa pessoa. Então você tem um monte de pensamento que vai acontecer. Você tem ação, pode ser agressão, propriamente dita. Pode ser brigar com o seu parceiro, brigar com outra pessoa, quebrar as coisas do parceiro. Tem um monte de coisa que pode estar envolvida, vai variar de pessoa para pessoa. Daí o que você pode fazer? Você tem um programa de ação
Você tem um que é natural da espécie, todo mundo tem, o medo, o ciúme, enfim. Você tem o que acontece com você, então com você vai ser um pouco diferente do que acontece com outras pessoas, às vezes muito diferente, mas enfim. Então você vai observar o seu programa de ação, que é: quando eu sinto ciúme, eu fico com raiva e eu quero matar a pessoa. E se você observa que isso é recorrente, você está observando o seu programa, que é: quando aparece um gatilho assim, isso acontece. Essa emoção, esses pensamentos, essas ações acontecem. O que você pode fazer é se reprogramar, e aí você tem a parte mais básica da gente, a parte mais da amígdala cerebral, que é a emoção mesmo, aquele negócio mais forte, mais rápido de ação. E você tem a parte mais recente, que é que a gente pode controlar um pouco essas emoções. Então você tem o córtex pré-frontal, que te permite planejar o que você vai fazer, te permite raciocinar melhor. Então é melhor que você faça esse plano antes de sentir a emoção, porque aí o programa já entrou em ação, é muito mais difícil. É mais fácil você, sei lá, lidar com um carro parado, para arrumar o carro, consertar a peça dele parado, do que se ele tiver a 200 por hora. Então você vai programar antes. Então você tem ciúme recorrente, raiva recorrente, algo assim. A raiva está muito ligada com o ciúme. Você vai programar. Quando acontece isso, esse gatilho, por exemplo, parceiro falando com outra pessoa, eu faço aquilo. Então, o que eu vou inserir nesse programa? Quando isso acontece, eu vou me distanciar. Eu vou dar um tempo. E isso ajuda muito para emoções intensas, porque as emoções tendem a ser rápidas. Por exemplo, a raiva tende a ser rápida. O ciúme pode durar mais tempo, mas essa intensidade, essa vontade de matar outra pessoa, ela tende a ser mais rápida. Algumas horas, geralmente, às vezes minutos, horas, talvez um dia, mas você dá um tempo do seu sangue parar de ferver. Você vai esfriar a cabeça. Tem várias outras coisas que você pode fazer além disso para se acalmar. Por exemplo, você controlar a respiração, você mudar a sua atenção, o foco da sua atenção. Em outros momentos eu explico essas coisas também. Mas você interromper o programa já é mais simples a princípio. Então, vamos manter aqui. Você tem esse programa que é: quando eu vejo, eu parto para agressão. Você vai inserir no meio disso: quando eu vejo, eu vou dar algumas horas antes, vou me distanciar algumas horas das pessoas, vou me isolar, vou descansar, vou me acalmar e depois eu decido o que eu vou fazer. Se eu vou agredir ou não, é só liberdade também. Recomendo não, mas enfim. Nesse tempo, a sua emoção vai diminuir e tudo que está relacionado vai diminuir também. Seu pensamento não vai estar tão direcionando para a agressão, né? Sua ação não vai ser tão impulsiva. Se você inibiu ela, você interrompeu o programa. Então você vai mudar o curso da ação. Então o que você pode fazer para implementar isso mesmo? Você sabe disso agora. Eu posso fazer isso. Isso ajuda, mas você tende a esquecer. O que você faz? Escreve isso, anota, registra, de preferência. Faz como estudo mesmo. É um processo de aprendizagem. Vê isso na próxima semana, todos os dias você vai rever isso. Você pode fazer um resuminho do que eu falei, ou uma linha, algumas linhas de uma folha, dizer: quando isso acontecer eu vou fazer isso, isso, isso. Especifica. E vai vendo cada dia. Todo dia, 5 minutinhos menos, você vê isso. É para você fortalecer a sua memória, para você ir mudando o seu padrão de ação. Para você, quando acontecer aquilo, você pode pelo menos lembrar de você olhar seu plano de ação. Então você pode salvar isso, plano de ação para crise de ciúme. E aí, quando você tiver crise, sei lá, salva no seu celular. Aí você lembra: eu vi que aquele cara falou que tinha um negócio legal para fazer para eu não matar as pessoas. E aí você olha no seu celular o lembrete. Você fala: não, aqui tá dizendo, a minha programação que eu mesmo reprogramei é: quando isso acontecer eu vou dar um tempo. Depois eu vou decidir. As pessoas vão continuar vivas lá, você vai poder matar elas se você quiser depois. Mas aí se você interrompe isso e você tem esse lembrete. Por quê? A gente só sabe da coisa
não muda totalmente. Não é assim. Você tem que, como é um programa muito forte, inclusive, porque é muito emocional, é muito visceral mesmo, você tende a repetir ele sempre. E o seu processo de raciocínio vai ficar muito prejudicado. Então você tem que melhorar essa capacidade de raciocínio para ela diminuir esse impulso destrutivo. E fazendo isso, você fortalecendo essa memória, então você tem um impulso, mas você aprende a controlar esse impulso. Você fortalece essa memória e vai reprogramando isso aos poucos. No começo é mais difícil, você pode realmente, nossa, não, mas eu não vou seguir programa nenhum, eu vou arrebentar a cara deles. Mas você sabendo que existe o freio e que você já repetiu isso, você lembra bem disso, você já, calma, não, tá. Vou esperar só 1 hora. E às vezes assim já é o suficiente para diminuir um pouco o impacto, pelo menos. Entende? Então faz o programa de ação, tenta aplicar. Na verdade, quando for necessário aplicar, você já praticou um pouco, você já vai lembrar. E o que você achou disso? Acha interessante? Acha que você consegue aplicar isso na sua vida de alguma forma? Comenta aí comigo. Abraço.